espaço que a gente chama de Brasil, ele já existia humanamente antes de ser o Brasil. Ou seja, aqui já foi lar, né? Já foi terra dos povos originários. Então a gente vai ter várias coisas do nosso presente que se relaciona com os saberes, né? Com essa herança indígena. Então, voltando lá para a dinâmica europeia. Quando por volta de 1500, um pouquinho antes de 1500, a Europa ela se sustentava através do comércio de especiaria. Então os europeus eles saíam da Europa, né, por via terrestre, né, através de caravanas e tudo mais, e partia para onde? Para a Ásia. Chegando na Ásia, eles vão adquirir produtos, né, as chamadas especiarias. Vão pegar pimenta do reino, vão pegar tecido, temperos diversos, né, objetos, e vão trazer para a Europa e fazer o comércio. Durante muito tempo, isso ocorreu de forma relativamente tranquila. Só que em um determinado período, a gente vai ter um império otomano no meio desse caminho e vai bloquear o caminho terrestre da Europa para a Ásia. Os europeus vão ficar em choque porque vão ter a sua economia prejudicada e eles vão fazer o quê? Vão achar uma alternativa pelo mar e vão se aventurar nas grandes navegações, né? O que foi as grandes navegações? Foi quando Portugal juntou a tecnologia chinesa da bússola mais a tecnologia árabe das cartas celestes e colocou em seus navios, né, em seus barcos a velas, caravelas. Com esses dois instrumentos, bússola mais carta celeste, eles vão ter a capacidade técnica de atravessar o Oceano Atlântico e chegar na América. Quando eles chegam na América, eles descobrem o Brasil e descobrem também os povos que viviam no Brasil, né? E olha que interessante, quando eles chegam aqui na América, eles são resgatados pelos povos originários. Por quê? Porque os povos originários vão fornecer abrigo, fornecer comida e sabedoria para esse povo novo, né, esse povo europeu, poder conseguir viver nos trópicos, viver na floresta, né, saber que fruta pode comer, o que é veneno, aonde é perigoso, aonde é seguro. Então, o povo indígena, de início, ele vai dar suporte para a vida europeia aqui. Então, beleza. Então, antes desse chamado descobrimento do Brasil, esse nosso território, ele já era povoado. Não à toa, vários nomes são de origem indígena. Se a gente pega Iperó, Sorocaba, Boituva, Tatuí, rios... Paranapanema, Rio Tietê, Bauru, Botucatu, Itanhaém, Peruíbe, são tudo nomes indígenas. E por que são nomes indígenas? Porque o Brasil, ele já era descoberto, pessoal. O Brasil já era todo mapeado pelo povo originário. O povo originário já sabia de tudo, sabia assim, ó, se vocês seguirem em tal direção, pegar tal rio e pegar o outro rio depois, você vai chegar em tal lugar. Já era inteiramente mapeado aqui. Tanto que a gente vai ter como exemplo disso o caminho de Piabiru, que, no entanto, o morro de Araçoiaba aí perto de vocês, ele era um importante ponto de referência para esse caminho. Então o caminho do Piabiru era um caminho de percurso humano que ligava o Império Inca com diversos povos originários do território brasileiro, tá certo? Por que eu gosto sempre, né? Por que eu acho sempre importante a gente pensar que esse espaço era humanizado? Porque o que aconteceu foi o quê?
foi uma expulsão desse povo originário, né, através de um genocídio e de perseguição, para se construir isso que a gente chama hoje de Brasil. A gente vai ver isso mais para frente. Por quê? Porque o povo indígena hoje ele é presente. Por mais que o genocídio ele foi muito violento, durou por muito e muito tempo, infelizmente várias etnias, né, vários povos indígenas deixaram de existir. Ainda hoje, por incrível que pareça, existem, né, grupos indígenas, né, comunidades indígenas que ainda preservam a sua cultura, o seu modo de pensar, a sua filosofia, a sua língua, né, a sua religião. Então, tendo isso em mente, que o Brasil ele já existia como um espaço humanizado antes da chamada colonização, já é um grandíssimo passo para a gente compreender o Brasil, tá certo? E a humanização do Brasil, ela é tão antiga que ela chega a remeter a 40 mil anos atrás. Antes de ter o povo tupinambá, o povo tupi, aqui existiu os povos de Sambaqui, que é um povo pré-histórico. Era um povo, pessoal, que eles eram adaptados à vida aquática. Olha só que interessante. Eles viviam no litoral brasileiro e a sua principal fonte de alimento eram os seres vivos que habitam o fundo do mar. Então eles eram o quê? Mergulhadores, né? Eles mergulhavam assim em grandes profundidades, ficavam por volta de meia hora ali mergulhando, tinha o seu pulmão muito maior que o nosso, pois era adaptado a fazer esse tipo de mergulho, né? E pegava o quê? Os moluscos, né? Conchas, mexilhões, ostras do fundo do mar. Eles tinham o quê? Um ritual, tinha toda uma cultura, toda uma sabedoria que vai fazer que a gente tenha uma noção de Brasil pré-histórico. Então o Brasil não começou em 1500, o Brasil começou muito antes disso. Tanto que foi esse povo pré-histórico de 30 mil anos atrás que vai passar o arco e flecha para o povo tupi. Então olha quanta história já existiu aqui. E essa história que existiu aqui, ela está correndo risco de deixar de existir enquanto sabedoria. Por quê? Porque toda essa tradição, ela está sendo esquecida e está sendo morta por essa cultura nossa de hoje. Território brasileiro. Por que fazer esse resgate? Porque a partir de 1500 e principalmente a partir de 1530, o Brasil começa a ter uma invasão estrangeira, né? Esses territórios aqui que já era formado por diversos povos, começa a ser o quê? Ser conquistado, né? E esse povo que vivia aqui passa por um processo de genocídio, um processo de escravidão, de etnocídio. Quando a gente fala genocídio, é morte física, e etnocídio é morte cultural. Como que eles faziam essa morte cultural? Eles faziam de um jeito bem simples. Eles pegavam os pais das crianças e assassinavam. Aí eles pegavam as crianças, ensinavam a religião católica, né? Então falava assim, ó, o sagrado não é a árvore, é essa cruz aqui. Eles falavam, ó, falar tupi não é de Deus, vocês têm que falar a língua portuguesa. Tanto que hoje a gente fala a língua portuguesa por quê? Que é uma herança desse período colonial, né? É uma língua que veio lá da Europa e através dessa conquista, né, brutal, a gente fala hoje língua portuguesa. E esse aqui é o momento chave para a gente compreender o Brasil de hoje. Porque o Brasil de hoje ele vai ser construído subjugando o povo indígena, né? Vão dizer que o povo indígena não tem alma,
que pode matar, que eles são pecadores e tudo mais, e vai modificar completamente a relação entre humano e natureza nesse espaço, principalmente através do plantation. O que vai ser o plantation? Vai ser uma estratégia econômica da coroa portuguesa em produzir riqueza em cima da exploração do Brasil. O plantation ele vai significar que o Brasil ele vai ser inteiramente dividido entre os europeus para a produção agrícola a partir de uma grande propriedade. O plantation ele vai se utilizar de mão de obra escrava. No início vai ser os indígenas, só que os indígenas já conheciam tudo por aqui, então era muito fácil para eles fugir. E o povo indígena ele é um povo que ele tem uma outra relação, uma outra visão com o trabalho. O trabalho para o índio, o indígena, ele é muito próximo da arte. Tudo que o indígena ele faz com um toque artístico, com um toque simbólico, pois ele tem uma visão de vida muito diferente da nossa, né? Por isso que a gente tem que fazer esse resgate. Quando a gente fala em preservação e tudo mais, é muito importante a gente ter essa consciência que o povo indígena produziu, que é uma consciência onde ele vai enxergar a natureza como algo muito importante para a sua vida, não como um algo a ser usado e ser jogado fora, como é nos dias de hoje. Então, nesse período, o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui em 500, eles não souberam muito bem o que fazer com o Brasil, tanto que eles começaram apenas a explorar o pau-brasil, mas o pau-brasil não dava tanta grana, assim, tanta riqueza, perto da exploração de ouro que a Espanha já estava fazendo na Bolívia. Então os portugueses começaram a procurar aqui o ouro, metais preciosos, e não encontraram de início, porque o ouro brasileiro vai estar bem no interior, em lugar de difícil acesso, né? Vai demorar para eles conseguirem chegar no interior do Brasil. Então, qual que foi a grande jogada aí da coroa portuguesa? Foi perceber que o clima brasileiro era favorável a produzir cana-de-açúcar. Então, cana-de-açúcar, ela não é uma planta nativa, ela vai ser uma planta que vai ser trazida de fora para o Brasil, e a gente vai ter uma substituição das florestas originárias pela monocultura de cana, né? Então a gente vai desmatar as florestas e vai produzir cana. Nesse período que eu estou falando para vocês, pessoal, o açúcar valia que nem ouro. Não era todo mundo que sabia produzir o açúcar. E Portugal vai começar a produzir açúcar em grandes quantidades. Ele vai abastecer a Europa e o mundo de açúcar a partir da exploração das terras brasileiras. Essa produção vai ser tão grande que eles vão começar a ter a necessidade de ter um número cada vez maior de trabalhador. E aonde que eles vão pegar esses trabalhadores? Eles vão pegar esses trabalhadores na África. Eles vão começar a capturar os africanos e transformar essas pessoas africanas em escravos. Então o Brasil vai começar a ter a sua formação populacional, né? Então vai começar a ter aqui a pessoa africana, uma pessoa que ela foi retirada da sua terra de origem, transformada em escrava, né? E colocada aqui para trabalhar à força até a sua morte. Primeiro bate-papo aqui no podcast, ele seja uma maneira, né, de a gente começar a compreender o Brasil de hoje.